Esse é o Ancapso e nós vamos falar agora sobre a coluna da Eliane Cantanhede, aqui ó, falando que assim como Trump deu uma boia para Lula, Alexandre de Moraes deu uma para Bolsonaro, mas recuou. Que palavreado estranho, né? Como é que pode isso? Que coisa estranha esse negócio aqui. Ficou uma coisa assim muito sentido, porque primeiro que o Trump não deu boia nenhuma para o Lula continua afundando do mesmo jeito que estava antes. Segundo, que Alexandre de Moraes tem agido de forma injusta com Bolsonaro há muito tempo. Mas parece que agora eles se tocaram, a imprensa tradicional socialista se tocou do problema que é isso, né? Porque o que está acontecendo, como eu já falei em outros vídeos, é que está ficando evidente para todo mundo, não só para quem é de esquerda, para quem é de direita ou para quem é do centro aqui no Brasil, mas para qualquer pessoa no mundo inteiro que olhe para a situação de forma desapaixonada, está claro que o Alexandre de Moraes está perseguindo o Bolsonaro. Está mais do que evidente esse tipo de coisa, né? E, ao mesmo tempo, ela coloca aqui quase como uma observação e recuou. Ou seja, ela deixando claro aquilo que eu falei para vocês. O Alexandre de Moraes recuou. Ele foi obrigado a recuar. Ele foi obrigado a voltar atrás. Ele piscou. No jogo de pôquer, o Alexandre de Moraes piscou, né? O Lula andou usando um monte de analogia com truco e não sei o que lá. Eu não sei, eu nunca joguei truco. Mas pôquer eu já joguei. E pôquer é isso daí mesmo. Você piscou, meu amigo. O pessoal sobe em cima de você. O Alexandre de Moraes piscou. Agora vai ser uma piscada atrás da outra. Essa notícia foi sugerida por Sindicato das Esposas que Odeiam Peter. Na introdução eu vou introduzir e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no visãolibertaria.com. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like, se inscreva aqui no canal, né? Então, a Eliane Cantanhede está aqui numa crise existencial porque ela quer dizer para a turminha dela, para a bolha dela, a bolha esquerdista, de que o Alexandre de Moraes recuou, mas não quer dizer que ele recuou, porque fica feio, né? O Alexandre de Moraes recuar. Como pode o nosso herói, o nosso super-homem careca, né? Como é que pode ele recuar? Não pode, tem que prender Bolsonaro. Vai lá, bate nos bolsonaristas, Xandão. Tá esse pessoal animadão. Como é que ela fala pro público dela, né? Pros esquerdistas, que o Alexandre de Moraes recuou, né? Então ela elaborou toda essa manchete aqui para dizer isso daqui, ó. Alexandre de Moraes recuou. Né? Podia substituir tudo isso, Alexandre de Moraes recuou, mas ela falou, não, assim como Trump deu uma boia para Lula, Alexandre de Moraes deu para Bolsonaro e recuou. O recuou foi o momento que o Alexandre de Moraes deu a boia para o Bolsonaro, ou foi o contrário? Quando ele tomou a decisão absurda que ele deu a boia para o Bolsonaro, né? Ou seja, ficou confuso mesmo isso daqui, né? Então ela está dizendo aqui que Alexandre de Moraes está sendo para Jair Bolsonaro o que Donald Trump foi para o Lula, pelo menos no primeiro momento da guerra do tarifaço. Aqui ela está dando uma outra informação importante que eu já falei para vocês. O pessoal do Lula, o pessoal da esquerda, estava animadaço. Não, porque agora que agora que o Trump bateu no Lula, agora o Lula vai melhorar, a popularidade do Lula vai subir muito, efeito Canadá, efeito Canadá, uhul, não sei o que lá, e não vai rolar. Porque a situação do Brasil e a situação do Canadá são muito diferentes, tem várias diferenças. Tempo até a eleição no Canadá foi logo em seguida, aqui no Brasil é só em 2026, a questão da mudança do líder, né? No Canadá mudou, era o Trudeau, entrou o Carney, aqui no Brasil é o mesmo velho Lula de sempre. E outra coisa que é muito importante, o pessoal não menciona muito, lá no Canadá não tinha motivo nenhum para o Trump botar tarifa no Canadá. Aqui no Brasil tem, né? O povo sabe que aqui no Brasil o STF está fazendo coisa errada mesmo com o Bolsonaro. Então, por mais que você possa não concordar com essas tarifas, existe um motivo para elas, né? Então aqui, ó, uma boia de salvação, chance de ouro para sair do fundo do poço, ganhar apoio, visibilidade, propaganda e discurso de união. Esse pessoal tava achando mesmo que ia dar certo pro Lula. Eles estão frustrados, cara. Estão frustrados porque não deu. Não botam mais pesquisa porque não deu nada, né? Já falei sobre isso em outros vídeos, né? Quanto mais o relator da trama do golpe endurece contra o réu, mais o réu se passa por vítima, faz o papel de bom menino e até chora de olho no Congresso e nas próximas pesquisas de opinião, né? E aí o pessoal entrega o problema que eles têm, né? Porque como assim o Bolsonaro se faz de vítima? O Bolsonaro é vítima, todo mundo sabe que ele é vítima.
E você quer ver um caso muito clássico de por que essa frase dela aqui está demonstrando a falha desse pessoal? O Lula foi acusado de corrupção lá atrás. O Lula era corrupto mesmo. Quem que foi que vitimizou o Lula? Quando é que alguém se importou com a vitimização do Lula? O Lula não era vítima, o Lula era acusado mesmo. Todo mundo sabia que o Lula é corrupto. Aliás, todo mundo sabe hoje em dia que o Lula é corrupto também. Ele só voltou à política por causa do desejo do PSDB e do PSD de acabar com o Bolsonaro. Se não fosse isso, ele estava na cadeia até hoje e ninguém estava vitimizando o Lula. Por quê? Porque o Lula não é vítima, o Lula é um agressor, o Lula é um corrupto e continua fazendo a corrupção que ele está fazendo hoje de novo, roubando aposentado, roubando os cofres públicos, fazendo um monte de pedalada. Olha só, se o Brasil usasse o mesmo critério da Dilma com o Lula, já era para o Lula tá sofrendo impeachment, meu amigo. Ele já fez as pedaladas da Dilma, o Lula já fez tudo. Então, assim, repara como é que eles reclamam que o Bolsonaro está se vitimizando. Eles esquecem de um detalhe. Ninguém consegue simpatia como vítima se não tiver um babase, se não for uma vítima de verdade, se realmente o pessoal não perceber como vítima. Ninguém percebeu o Lula como vítima no Congresso dele, no processo dele. Por quê? Porque ele não era vítima, ele era o acusado, ele realmente era o corrupto, né? As pessoas sabiam disso, até a justiça sabia disso. Por que o Bolsonaro, entre aspas, se vitimiza? Porque ele é uma vítima de verdade, ele realmente está sendo perseguido. Até a dona Eliane Cantanhede reconhece isso. Essa vitimização do Bolsonaro seria impossível se não tivesse um motivo para isso claro, né? E aí fala aqui, ó, que essa articulação, principalmente com a Europa, Ásia e BRICS, tende a ganhar mais consistência a partir de agora, com os Estados Unidos de olho grande nos minerais críticos do Brasil. Ela está trazendo de volta aquela papagaiada de que não porque os Estados Unidos quer roubar o lítio do Brasil. Cara, é vergonhoso esse pessoal cair nessa lorota. Em momento algum o Trump falou qualquer coisa de minerais críticos no Brasil, até porque o Trump está cagando para isso. O Brasil tem minerais, terras raras, tem nióbio, tem sei lá o quê. Até tem, meu amigo, mas ninguém está preocupado com isso. Tem esse negócio no mundo inteiro, meu amigo. Ninguém tem para estar preocupado com essa porra, não. Aqui, ó, assim como na Ucrânia e na Groenlândia. Tem na Ucrânia, tem na Groenlândia, tem na Dinamarca, tem na Suécia, tem na Noruega, tem na Europa, tem nos Estados Unidos, tem no fundo do oceano, tem em tudo quanto é lugar. Essa ideia de que minerais raros é uma coisa fantástica e coisa e tal, que os Estados Unidos querem os minerais do Brasil, isso aqui é a última tentativa deles para convencer o Brasil. Infelizmente, vai dar certo com algumas pessoas, tá? Tem um pessoal aqui no Brasil que ainda acredita no Enéas Carneiro. Não, porque o Enéas, ele falou do nióbio, o nióbio. Porra, puta que pariu, para com isso. Tem nióbio em tudo quanto é lugar do mundo, cara. Para com esse negócio. Aqui no Brasil é explorado porque tem uma mina fácil lá no Amapá, mas pode ser explorado num monte de lugar do mundo. Se o Brasil começar a cobrar caro pelo nióbio, vai explorar em outro lugar. Não é um mineral tão raro assim. Terras raras é a mesma coisa. Embora tenha o nome terras raras, não é tão raro assim, né? Não, o mundo tem que reagir enquanto é tempo. O que a família Bolsonaro dirá? Vai apoiar Trump também dessa vez contra o Brasil? Olha a choradeira desse pessoal, né? Eles sabem que estão errados, eles sabem que o Brasil está errado ao processar Bolsonaro, mas eles não têm como voltar atrás. A imprensa brasileira está totalmente comprometida com o STF em tirar o bolsonarismo do Brasil. Não vão conseguir, infelizmente, já perderam, vocês já perderam essa parada, né? Aí fala aqui, ó, que ao determinar cautelares para o Bolsonaro com tornozeleira, não sei o que lá, não sei o que lá, isso detectou o risco, aumentou o questionamento da decisão de Moraes quanto à oportunidade. No dia seguinte, a carta absurda do Trump por Lula, exigindo o fim do processo contra Bolsonaro, aí ele aumenta, não sei o que lá e coisa e tal. Ou seja, estão criticando o Alexandre de Moraes aqui pelo timing. Não, Xandão, podia prender o cara, mas não é para fazer esse negócio tão rápido assim, né? Isso aí ficou muito estranho, né? Coisa e tal. O que eles não percebem é que com o Lula não teve nada disso. Vocês repararam isso? Por que não teve nada disso com o Lula? Porque o Lula era culpado mesmo, ninguém tinha dúvida. Mesmo o pessoal da esquerda que ficava lá acampando na frente da Polícia Federal em Curitiba, todo mundo sabia que o Lula roubou sim. É que eles acreditavam que o Lula roubou por uma boa causa, o comunismo. Vamos instalar o comunismo no Brasil e não sei o que lá, a Revolução Cubana no Brasil. Eles acreditavam, mas ninguém tinha dúvida que o Lula roubou mesmo o Estado brasileiro,
fez corrupção pra caramba, né? Agora não, as pessoas sabem que tá errada. Pode ser que a justiça brasileira esteja perdida na bolhazinha da esquerda deles, pode até ser, mas a verdade é que o mundo inteiro está vendo a verdade, que não, Bolsonaro é um injustiçado nesse caso, né? O que complicou para Moraes e facilitou para Bolsonaro foi o movimento seguinte, quando o ministro ameaçou o ex-presidente de prisão por descumprir cautelares. Foi um presentão para a defesa, para quem não houve descumprimento, e deu um checkmate. O que controle Bolsonaro tem sobre o destino de suas entrevistas em jornais, TVs e sites? Como ele poderia impedir que eles fossem para as redes, né? O Alexandre de Moraes tem feito isso com inúmeras pessoas nesse processo e é só agora que eles se incomodaram, só agora que eles perceberam o problema. Por que eles perceberam o problema agora? Porque agora a água bateu no bumbum, né? A água começou a subir e bateu no bumbum de todo mundo lá. O pessoal está percebendo que está todo mundo vendo como eles estão errados, né? Então, botaram esse negócio aqui. Mas isso aqui não é novidade. Isso aqui, já fizeram isso com o Felipe Martins, já fizeram isso com várias outras pessoas, com o Daniel Silveira, já fizeram isso com um monte de gente, né? A ameaça de prisão teve efeito bumerangue até na primeira turma do STF que julga o golpe. O Luiz Fux abriu dissidência e quebrou unanimidade, questionando inclusive o ponto central das cautelares. Pois é, o que eu falei para vocês, aquele voto do Fux foi mais importante do que o pessoal está dando medida disso. É o pessoal voltando atrás, o pessoal percebendo que vai dar merda. Não tem como o Alexandre de Moraes ganhar do Trump. O Lula não consegue mexer nada, não consegue nem falar com o Trump. Vocês acham que vai mudar alguma coisa até 1º de agosto? Não vai. A única alternativa que vai ter é o pessoal voltar atrás. E qualquer um que tenha apoiado o Alexandre de Moraes vai estar botando o seu na reta nessa história, né? Alexandre de Moraes acusou o golpe. Demorou muito a responder os questionamentos da defesa de Bolsonaro e deu explicações tão confusas que nem mesmo os especialistas entenderam. Desde sempre, Alexandre de Moraes tem falado um monte de merda que ninguém na área de direito consegue entender, é um monte de bosta que sai da cabeça dele. Por quê? Porque ele abandonou totalmente o direito, não tem mais direito nessa história. É tudo pura cabeça dele, toda ideia da cabeça dele, né? Aliás, vocês sabiam que o Alexandre de Moraes foi para Roma? Tem um pessoal dizendo que ele saiu do Brasil e foi para Roma. Será que ele volta? Porque assim, pode ser que ele volte, né? Pode ser que ele foi tirar umas férias lá e volte ainda para concluir a coisa, né? Mas tem gente achando que ele vai sumir no mundo, porque ele já fez as contas a essa altura que não vai ter jeito a situação dele, não tem como ele ganhar dos Estados Unidos, e aí o que acontece? Como não tem como ele ganhar dos Estados Unidos, o pessoal começa a abandonar ele. E qual que é a saída mais rápida para o STF? É botar a culpa no Alexandre de Moraes e todo mundo vazar. O resto do pessoal se livra, a culpa foi do Xandão, né? O que é uma sacanagem, tá? Porque todo mundo no STF ajudou o Alexandre de Moraes. Todo mundo, tirando o Cássio Nunes e o André Mendonça, todo mundo ali ajudou o Alexandre de Moraes nesse negócio, né? Só que agora, vou soltar na mão dele, né, meu amigo? É a maneira mais fácil de se livrar. Ele ficou com uma cara nesse negócio, tava muito bonito, enquanto tava a esquerda elogiando ele. Ih, Xandão, vai lá, Xandão, bate nos bolsonaristas, Xandão, salva, entre aspas, a nossa, entre aspas, democracia, Xandão. E agora que o pessoal viu que não é bem isso, a situação pode ser complicada para o Xandão mesmo. Eu não sei como é que ele vai fazer para se esconder, né? Porque eu deixo minha barba grande assim, até porque eu tenho uma saída, né? Se de repente der merda amanhã, eu raspo a barba, o pessoal vai ter dificuldade de me reconhecer por aí, né? O Xandão já raspou o cabelo dele todo, né? Como é que ele vai fazer para vai botar uma peruca, né? Como é que ele vai fazer para não ser reconhecido, né? Eu tenho minhas dúvidas do que o Xandão vai fazer com isso, né? Ao descartar a prisão e assumir os descumprimentos das cautelares, uma irregularidade isolada, ele deixou claro, foi obrigado a recuar. Não queria. Para um ego como o dele deve ter doído, mas era necessário. Ou seja, o pessoal está dando a dica que o Xandão ficou chateado, mas voltou atrás. E sabe como é que acontece com recuo, né? Recuo não tem ombro, meu amigo. Depois que entrou a cabecinha, tem gente dizendo que a Lei Magnitsky vai ser aplicada no Alexandre de Moraes hoje, tá? Hoje, dia 25. Vai ser mesmo? Não vai ser mesmo? Não sei. Vou fazer notícia sobre isso, evidentemente, se acontecer. Mas estão dizendo que vai ser isso, vai acontecer. Vai ser aplicada amanhã pelos Estados Unidos contra o Alexandre de Moraes e por isso ele teria fugido para Roma. De novo, não sei se é verdade ou não. Certamente farei a notícia quando se confirmar, se for confirmado esse tipo de coisa. Mas o fato não muda o fato. É o que eu falo para vocês. Ele não tem saída.
já está decretada a derrota dele. Ele não tem como bater nos Estados Unidos. Então esse pessoal todo que apostou no Xandão, não que o Xandão vai lá e vai conseguir ganhar do bolsonarismo e não sei o que lá, o pessoal tem que começar a acionar o plano B agora. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela.